Show. Então, acho que a primeira pergunta que vem na cabeça é: o que é uma função? Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento do outro conjunto. Prestem bem atenção nisso. Único elemento do outro conjunto. Para cada valor de x, podemos determinar o valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Tranquilo até aí? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma função de números naturais. Y é igual a 2x. Eu estou ouvindo minha voz voltar. Não sei se alguém está com o microfone aberto. Não. Beleza. Então, aqui o exemplo y é igual a 2x. Então, para cada número natural que você escolher, você vai obter o dobro dele. Por exemplo, se x igual a 0, o y vai ser 2 vezes 0, que é 0 mesmo. Se o y é igual a 1, se o x é igual a 1, o y vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2. E assim sucessivamente. Então, aqui tem uma representação em diagrama do domínio e do contradomínio. Quem é domínio? Domínio são todos os valores de x. E quem é o contradomínio? Todos os valores de y. Existe uma diferença entre imagem e contradomínio. Na verdade, a imagem é um subconjunto do conjunto do contradomínio. A imagem são só os elementos que têm correspondência. Por exemplo, o que seria imagem aqui nesse caso? 0, 2, 4, 6 e 8. O contradomínio é todo esse conjunto aqui que eu estou representando no desenho. Mas a imagem é apenas os números que têm correspondência aqui com o domínio. 0, 2, 4, 6 e 8. Conseguiram entender essa diferença? O que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem? Sim. Show. Tem aqui alguma informação mais importante. Então, aqui são nomenclaturas, né? A gente diz que y está em função de x ou em relação a x, e que y é variável dependente. O x é variável independente. Se os elementos do domínio da imagem de uma função pertencem ao conjunto dos inteiros, por exemplo, dizemos que f de inteiros inteiros. Essa aqui é uma representação da função, que ele vai te dizer qual é o conjunto do domínio e qual é o conjunto do contradomínio. Esse z aqui representa os inteiros. Lemos que f é uma função cujo domínio pertence aos inteiros e cuja imagem pertence aos inteiros. Ou simplesmente f é uma função de inteiros e inteiros. Tranquilo, pessoal? Essa parte aqui foi só uma introdução mesmo, de forma bem abstrata, assim, sem dar muito detalhe. Vocês conseguiram pescar? Sim, não? Sim? Opa, sim, sim. Beleza. Tá. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação das funções. Então, função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Como assim? Lembra que eu falei para vocês a diferença entre contradomínio e imagem? Mas pode acontecer da minha imagem ser igual ao contradomínio. Como assim? Todos os meus elementos do contradomínio têm correspondência. Então, a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Quando isso acontece, a gente diz que a função é sobrejetora. Ah, Rayane, me dá um exemplo aí que eu não estou conseguindo visualizar isso não. Vou desenhar aqui para vocês. Vocês conseguem ver o que eu rabisco na tela? Eu tô vendo a imagem, mas eu não sei. Você vê um rabisco vermelho? Não. Vermelho? Não. Então, peraí, deixa eu... É que eu compartilhei só a tela do Chrome. Compartilhar minha tela toda. Deve ser por isso.
Ah, tá bom, já entendi. E agora? Vou escrever aqui, você consegue ver? Tô conseguindo. O rabisco vermelho também. Isso. Beleza. Então, vou dar aqui um exemplo de uma função sobrejetora. Y igual a x. Concordam comigo? Hum, Sim? Claro que não, você está viajando. O que vocês acham? no caso, eu não entendi. O que você não entendeu? Se y é igual a x, mas como assim fica a função sobre os vetores? Que eu não entendi. Então, vamos lá. O que é uma função sobrejetora? Todos os elementos do meu domínio têm correspondência no meu contradomínio. Sim. Desculpa, todos os elementos do contradomínio têm correspondência no meu domínio, ou seja, o meu domínio é igual à minha imagem. Ó, vou desenhar aqui o gráfico. Y é igual a x, não é uma reta assim? Quando x é 1, quanto que vale o y? 1, não é isso? Ah, tá, entendi. Quando o x é 2, quanto que vale o y? 2. E Entendi. por aí vai, tanto para os positivos quanto para os negativos. Então, qualquer valor de x que eu jogar aqui, eu vou ter uma correspondência. E para toda reta aqui do o eixo do y é o meu eixo do contradomínio. Não tem nenhum espacinho aqui do y que não vai ter correspondência. Para ficar mais claro, eu vou desenhar aqui uma outra função que não é sobrejetora, por exemplo. Y igual a x ao quadrado. Hum. É uma parábola. Ih, tudo torto. X, Y. É assim, não é? Y é igual a x ao quadrado. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 4. Correto? Sim. Quando x é menos 2, quanto que vale o y? Fala para mim. Quando x é o quê? Menos 2? Isso. Vai ser. Vai ser menos 2 ao quadrado. Quanto que dá? Alguém? Então, ó, menos 2 ao quadrado vai ser menos 2 vezes menos 2. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, e 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui vai dar mais 4. Todo mundo concorda comigo? Sim. Então, beleza. Então, quando o x for menos 2, o y vai dar 4. E aí, o que a gente pode perceber? Que a parte de baixo, negativa do y, ela não tem correspondência. Ou seja, o domínio é diferente da imagem. O contradomínio é diferente da imagem. O meu contradomínio aqui, no caso, seria todos os reais, o eixo y, só que a minha imagem é só os reais positivos. Ou seja, essa função não é sobrejetora. Já na função y igual a x, todo o meu eixo y tem correspondência. Tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Se eu jogar y igual a 2,5, eu vou ter... Se eu jogar x igual a 2,5, eu vou ter y igual a 2,5. Então, eu estou pegando todo o meu conjunto. Vocês conseguiram entender a diferença? Parece que quando é sobrejetora, não importa o cálculo, vai dar o mesmo, e quando é injetora, vai dar diferente, né?
Injetora? Calma aí, nem cheguei na injetora ainda. Não, não. Tô falando só Aí, de função tô aqui. sobrejetora primeiro. O conjunto, por exemplo, aqui, mas é o que parece, como você está falando, né? O Pelo que quê? dá para ver aqui, essas duas, pelo que dá para ver esse exemplo direito, né? É igual, um é igual ao outro, só que eles não são iguais, não é isso? Não entendi muito bem, tá com um pouco de chiado. Falei aqui no exemplo esquerdo que você deu, você falou que era igual ao outro, só que quando foi no cálculo, é menos dá positivo, então eles não são iguais. Não é igual o exemplo direito, não é isso que você está falando? Não, então, são duas funções diferentes. A função da esquerda é y igual a x ao quadrado e a função da direita é y igual a x. Eu quis dar um exemplo de função sobrejetora e de uma função que não é sobrejetora, para vocês entenderem a diferença. Na sobrejetora, eu estou usando todo o eixo y. Se vocês repararem, ó, menos 2, quanto que vai dar? X igual a menos 2, y igual a menos 2. Então, todo o meu conjunto do contradomínio, ele vai ter uma correspondência na função. Tranquilo? Nesse caso do y igual a x ao quadrado, a parte negativa não tem correspondência. Então, não posso dizer que essa função é sobrejetora. Foi essa a ideia que eu quis passar. Não sei se vocês conseguiram entender. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos botar o microfone aqui que tá chiando aqui também. Beleza. Então a ideia é essa. Se a função é sobrejetora, então a imagem é igual ao conjunto do contradomínio. Agora vamos falar sobre função injetora. Fechei o bagulho. Uma travada. Gente, travou tudo aqui. Socorro. Estão me ouvindo, né? Deu uma travada aqui no meu computador. Tá, função injetora. Vocês me ouvem? Só confirma aí para eu poder seguir. Beleza. Tá. Na função injetora, o que a gente vai ter? Cada elemento do meu domínio só vai ter uma correspondência no meu contradomínio, ou seja, eu só vou ter uma flechinha chegando. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas flechinhas chegando do domínio para o contradomínio. Então, essa função não é injetora. Eu tenho que ter apenas uma setinha. Não importa se vai sobrar gente aqui, mas eu só posso ter uma setinha chegando. Deixa eu desenhar aqui para... Outra coisa que eu não posso ter, gente, é isso aqui, tá? Se eu tiver duas setinhas saindo do mesmo elemento, isso não caracteriza função. Isso não é função. Só pode ser função se eu tiver só uma seta saindo do domínio. E no caso da função injetora, eu só tenho uma seta chegando. Se a gente deslizar aqui, a gente vai ver que eu tenho duas setas chegando. Nesse caso é função. Por quê? Porque eu só tenho uma seta saindo. Mas não é uma função injetora, porque eu tenho duas setas chegando. Para ser injetora, tem que ser desse jeito aqui. Apenas uma setinha chegando. Tranquilo? Vou dar um exemplo.
De novo, y igual a x ao quadrado. Alguém poderia me dizer se essa função é injetora? Baseado aí no que eu falei? Alguém? Deixa eu ver se vocês estão falando no chat. E aí, gente? Y igual a x ao quadrado. É injetor ou não é? Não é, concordam comigo? Porque, ó, se eu tiver x igual a 2, a gente já viu que o y dá 4. E se eu tiver x igual a menos 2, a gente já viu que o y também dá 4. Ou seja, eu vou desenhar aqui. Esse é meu conjunto x, esse é meu conjunto y. Aqui, 2 menos 2. E aqui, 4. Eu vou ter duas setinhas chegando no mesmo elemento. Isso não pode acontecer. Por isso, a função não é injetora. No caso da função y igual a x, eu não tenho duas setinhas chegando no mesmo elemento. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 2. Quando x é menos 2, o y é menos 2. Eu não tenho dois x's, né, no caso, dando o mesmo y. Então, por isso, essa função é injetora, y igual a x. Eu botei até um outro exemplo aqui também, f de x igual a 3x também é injetora. Porque se eu tenho x1, que é diferente do x2, então a imagem, que é o 3x1, também é diferente do 3x2. Tranquilo, pessoal? Me respondam aí se vocês conseguiram entender. Alguém? Vocês estão me ouvindo, gente? Espera aí, alguém respondeu aqui. Então, toda função que leva a potência são injetoras. Bom, ó, não. Você não pode afirmar isso. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, y... Caralho. Ih, tá gravando, desculpa. O computador tá me dando ódio. Esse exemplo que eu dei, respondendo a sua pergunta, y é igual a x quadrado, ela não é injetora. Por quê? Porque se o x é 2, o y dá 4. E se o x é menos 2, o y vai dar 4 também. Então, eu vou ter 2x dando o mesmo y. Então, ela não é injetora. Mas tem uma outra função com potência, que é y igual a x ao cubo, que é uma função injetora. Vocês concordam comigo? Quando o x é 2, quanto que dá o y? Vai dar 8. Quando o x é menos 2, o y dá menos 8. Então, para cada valor de x, eu vou ter só um valor de y. Eu não vou ter a repetição. Duas flechinhas, duas setinhas chegando no mesmo y.
Conseguiram entender a diferença? Pessoal, estou sentindo falta da participação de vocês. Preciso que vocês respondam se vocês estão entendendo. Peraí, tá. Teu áudio não tá legal, não. Teu áudio não tá legal, não, Camila. Ele tá meio, sei lá, meio chiado. Não sei se é teu microfone. Melhor. Oi? Melhorou? Camila? Melhorou, melhorou. Fala agora. Raiane? Oi, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não tá me ouvindo? Então, se for menos 2, o resultado mesmo assim vai ser 4? Tô te ouvindo. Ah, tá. Para a função y igual a x ao Tô quadrado, ouvindo, sim. tô sim ouvindo. É que tá com um pouquinho de Raiane? delay. Tá com um pouquinho de delay. Ah, tá. Então, beleza. Não. É que eu tava na dúvida no final. Então, quando você escreve... Deixa eu só esse troço aí daqui. Quando Tá? você escreve y igual a menos 2, essa é a sua dúvida, né? Ao quadrado. É a mesma coisa que você pegar o menos 2 e multiplicar pelo menos 2. E aí você vai fazer menos com menos dá mais, não é isso? E 2 vezes 2 dá 4. Entendeu? Por isso que se você botar o 2 vai dar 4 e o menos entendi, 2 vai entendi. dar 4 também. Entendi. Mas aí você conseguiu essa entender a minha diferença entre função injetora e não injetora, sobreinjetora? Entendi. Tá bom. Eu vi aqui, alguém falou alguma coisa. Débora. Então, Débora, tira a dúvida agora, porque a aula gravada é exatamente isso que eu estou falando aqui de novo para vocês. Eu voltei aqui no iniciozinho de função. Tá? Se tiver dúvida, fala aí. E o que é a função bijetora? Essa é fácil. Se a função for injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Por exemplo, a função y igual a x. A função y igual a 3x. Elas são, como eu mostrei para vocês, são sobrejetoras e são injetoras. Então, logo, elas são bijetoras. Tranquilo? Eu dei aqui também o exemplo de uma função que não é sobrejetora. Y igual a x mais 5. Y igual a x mais 5 não é sobrejetora, porque a imagem, se vocês forem parar para ver, começa do 5. Ó. Se eu botar x igual a 0, minha imagem vai ser 5. Isso nos naturais, tá, gente? Porque se eu botar aqui, por exemplo, x igual a menos 5, que é do cônjuge dos inteiros, aí vai dar 0. Então, depende muito do domínio e do contradomínio onde a função está definida. Vocês têm que prestar atenção nisso. Tranquilo? Eu fiz um resuminho aqui. Ó, essa função é sobrejetora, pois não sobra elemento em B. Ó. Todos os elementos de B estão com correspondência. Estão com uma setinha chegando nele. Essa função não é injetora, pois existem dois elementos com a mesma imagem, ou seja, tem duas setinhas chegando aqui. Essa função não é bijetora, pois ela não é injetora. Agora aqui, essa função ela é injetora, pois os elementos de B são flechados só uma vez, ou seja, não acontece o que aconteceu aqui, né? Duas setinhas chegando no mesmo elemento. Cada elemento é flechado só uma vez.
E essa função não é sobrejetora, pois existem elementos em B que não têm correspondência, como esses aqui que eu estou mostrando. Logo, essa função não é bijetora, pois ela não é sobrejetora. Agora, o último exemplo aqui, essa função é injetora, porque eu tenho uma flechinha chegando em cada elemento. Não tenho duas flechinhas chegando, só uma. E ela é sobrejetora porque não tem elemento sobrando aqui no B. Todos os elementos têm correspondência. Logo, essa função ela é injetora, porque ela é bijetora, desculpa, porque ela é injetora e sobrejetora. Conseguiram entender? Dúvidas? Tem dúvidas? Então tá. Tá me ouvindo, Rani? Tô sim. Então, nesse caso que você acabou de explicar agora, a função bijetora, ela está ali, está apresentando ser injetora, porque ela não está faltando esses Não, nenhuma dúvida não. pontinhos aqui. Não, vamos lá. Na sobrejetora não pode sobrar pontinho no contradomínio. Isso. Isso é ser sobrejetora. E injetora, cada pontinho do contradomínio só recebe uma flechazinha. Não acontece isso aqui, por exemplo, de receber duas flechas. Bom, nesse último caso aqui, ela é bijetora, porque ela é injetora, só está recebendo uma flechazinha aqui no contradomínio, e ela é sobrejetora porque não sobrou ninguém. Não, Todos os tranquilo. elementos Então, têm no caso... correspondência. Ah, entendi. Então, no caso da sobrejetora, ela não sobra ninguém e ela é injetora porque é um correspondendo a um, não é isso? Isso, 1 para 1. Ah, não, entendi. Então, aí a gente pode dizer que ela é bijetora. Por que eu estou falando esse negócio de sobrejetora, injetora, bijetora? Porque a gente tem que falar das funções inversas. A função inversa, ela só vai ser inversa se essa função for... Só vai ser inversível, desculpa, se essa função for bijetora. Por quê? Quando eu inverto a função, eu troco o domínio com o contradomínio. O que era contradomínio vira domínio, e o que era domínio vira contradomínio. Então, quando eu inverter, eu não posso ter isso aqui acontecendo, ó. Esse cara para cá não pode, porque isso descaracteriza a função. Eu não posso ter uma função onde dois x's, onde dois y diferentes têm o mesmo x. Deixa eu ver se eu desenhei. Vou desenhar aqui. Vou aproveitar o desenho, só vou fazer mais. Vocês concordam comigo que se isso aqui acontecer, não é função? A correspondência do x para o y tem que ser única? Eu posso ter dois x's dando o mesmo y, mas eu não posso ter um x dando dois y diferentes. Tranquilo? Por isso que ela tem que ser bijetora. E aí um exemplo que a gente deu é a função y igual a 3x menos 5. Ela é uma função injetora e sobrejetora, portanto, ela é bijetora e por isso ela possui inversa. E como que a gente faz a conta dessa inversa? A gente vai fazer o seguinte, tudo que é x a gente vai chamar de y, e tudo que é y a gente vai chamar de x. Então a nossa continha vai ficar assim. Eu vou escrever em vermelho a função original e vou trocar a cor para a função inversa. Então, a função original é essa, y igual a 3x menos 5. O que eu vou fazer? De azul, eu vou inverter. O que é y eu chamo de x, e o que é x eu chamo de y. Aí eu passo o 5 para o outro lado somando.
Inverto a ordem aqui. Divido 3. E aí eu vou ter que a minha inversa é y igual a x mais 5 sobre 3. Tranquilo? E aí o que eu fiz aqui, ó, no diagrama? Eu inverto. O que era contra domínio vira domínio e o que era domínio vira contra domínio. Eu tenho essa inversão aqui. Foi justamente o que eu troquei quando eu fiz a troca do x pelo y. Tranquilo? Dúvidas? Quem está tentando falar? Tem alguém tentando falar aí, mas está só chiando. Qualquer coisa manda pelo chat. Então, Camila falou tranquilo, Débora tranquilo, beleza. Então, agora, eu quero que vocês façam esse exercício. Eu estou com a resolução aqui embaixo, mas não vou mostrar para vocês agora, não. Eu quero que vocês calculem a inversa dessa função aqui. Vou dar 2 minutinhos, tá? Para vocês fazerem. Jogo rápido. Rayane, deixa Oi. eu copiar aquele exemplo que tu acabou de fazer. Ixi, eu apaguei. Copiar o exemplo. Deixa eu botar de novo aqui, peraí. Peraí, deixa eu descer Ah, para o exercício aparecer. É porque eu escrevo no negócio, aí quando eu tenho que mudar de janela, ele apaga. Vou fazer de novo. A inversa em azul, tá? tá. 3y menos 5. 3y. Pronto, pode copiar. Meninas, vou pegar uma água rapidinho, tá? Enquanto vocês fazem aí o exercício. Já copiei, já. Beleza. É qual o exercício esse daqui, do número 1?
Cara, vou te falar. Matchers é apóstolo. Mas se você colocar many matchers, muitas correspondências do caralho, pode ter correspondência. E aí, conseguiram fazer? Quanto que dá? Digam aí se vocês terminaram. Tá, vou mostrar aqui. Já está feito aqui o step by step. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar o x pelo y, não é isso? Então, vamos isolar o x aqui nessa expressão, que vai ficar mais fácil. Então, o que que a gente faz? A gente passa o x mais 2, multiplicando aqui o y, aí faz o chuveirinho, né? Yx mais 2y igual a x menos 1. E aí, o que que a gente faz? Tudo que tem x a gente joga para um lado e o que tem y a gente joga para o outro. Então, o x vai vir para cá com sinal trocado e o 2y vai para lá com sinal trocado. Então, vai ficar yx menos x igual a menos 1 menos 2y. Aqui eu boto o x em evidência. Vai ficar x que multiplica y menos 1. E aqui eu botei o menos em evidência também. Vai ficar menos 1 mais 2y. Então, se eu jogar dividindo aqui, o y menos 1 vai ficar x igual a menos 1 mais 2y sobre y menos 1. Só jogando o sinal de menos para baixo, para ficar mais bonitinho, vai ficar x igual a 1 mais 2y sobre 1 menos y. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o x pelo y. Por que que ele fez assim, ao invés de trocar direto? Porque fica mais fácil para fazer a conta, mas dá no mesmo, tá? Ele primeiro isolou o x e depois ele trocou, ó. O que era x vira y e o que era y vira x. É porque o exemplo que eu fiz de cima era mais simples, então eu já troquei direto. Então a resposta é essa. A inversa, que a gente denota por f de menos 1 de x, é 1 mais 2x sobre 1 menos x. E o valor de f de menos 1 de menos 1 vai ser essa conta aqui, ó. A gente vai pegar o x e vai substituir por menos 1. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes menos 1 sobre 1 menos menos 1. Isso dá 1 menos 2 sobre 1 mais 1. Vai dar menos meio. Conseguiram entender? Deixa eu ver aqui. Deem uma olhada aí na resolução, ver se vocês têm alguma dúvida. Isso, Débora. Substitui x na inversa. Beleza? A gente ainda tem 10 minutinhos. Eu vou falar de função composta e vou parar por aqui, tá? Porque, na verdade, hoje era para começar essa aula de funções do primeiro grau, mas como vocês não tinham assistido, se vocês quiserem até revisar, tem essas aulas gravadas, tá? Então, vamos falar aqui de função composta. O que que é uma função composta? Dado duas funções, a de b de f de a em b e g de b em c,
a função composta de g com f é a função h de x. Ele chamou de h de x, que é g de f de x, que a gente também representa como GOF. Tá? Aí, para você utilizar a função h, a gente pode aplicar a função f no ponto x, descobrir qual é o valor do contradomínio e depois aplicar esse valor sobre a g. Como assim? Calma que a gente vai fazer um exemplo. Então, a função, na verdade, f de a para b e g de b para c, composta é a função h de a para c. Ou seja, eu vou entrar com o domínio de a e vou sair com o contradomínio. Vou entrar com o domínio de f e vou sair com o contradomínio de g. Beleza? O que é importante aqui? Esse conjunto tem que ser igual a esse. Tá? Quando eu fizer f composta com g, o que sair aqui na f vai entrar na g. Então, por isso, esses dois conjuntos eles têm que ser iguais. Tranquilo? Então, tem aqui um diagrama que eu acho que explica melhor. Eu tenho o domínio da f, desculpa, vai para o contradomínio, tem correspondência no contradomínio, e aí o contradomínio da f já é o domínio da g. E o contradomínio da g é a c. E aí, fazendo direto daqui para cá, de a para c, eu tenho a função h. Vamos fazer um exemplinho aqui? Por exemplo, eu tenho f de x igual a 2x ao cubo e g de x igual a 2x mais 3x ao quadrado. Então, ó, todas com um domínio e contradomínio igual ao conjunto dos números reais. Então, deixa eu desenhar aqui. A minha g, ela vai de real em real. E a f de real, que letra maravilhosa, em real. Então, a h, eu tenho que pegar, a h que é minha GOF, eu tenho que pegar isso e isso aqui. O domínio da g e o contradomínio da f. Então, eu vou ter que a h, desenhar aqui em cima, ela vai de real para real também. Tranquilo? Então, vamos fazer as contas, né? Que é o que importa. Como é que vai ficar aqui? G de f de x. Eu tenho que pegar a g e no lugar do x eu boto a função f de x. Então, vai ficar 2 vezes, no lugar do x eu boto f de x, vai ficar 2x ao cubo, mais 3 vezes, no lugar do x ao quadrado, eu tenho que botar a f de x ao quadrado. Vai ficar 2x ao cubo ao quadrado. Aí, fazendo as contas, vai dar 4x ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado é 4, e aqui na potência fica 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 4x ao cubo mais 12x à sexta. Ah, Raiane, mas eu quero fazer o contrário. Eu não quero fazer g de f de x, eu quero fazer f de g de x. Posso? Pode, porque o contradomínio da f é igual ao domínio da g. Então, você consegue fazer a composta. Então, vai ficar, no lugar do x, na f, eu vou botar a g. 2 vezes 2x mais 3x ao quadrado ao cubo. Tranquilo? O que você não entendeu, Laísa? Você consegue falar no áudio? Desculpa, é porque eu estou na outra janela, eu não vejo na hora a mensagem. Eu não sei em qual ponto você se perdeu. Show, Débora. Laísa, tu consegue me dizer onde você se perdeu? Ah, beleza, entendeu agora. Tá. Então, meninas, não vai dar tempo da gente
chegar para a função do primeiro grau, mas a gente continua na próxima aula. Nesse arquivo aqui, eu vou mandar para vocês. Eu acho que já está até lá na sala de aula, mas eu vou mandar aqui também. Tem a lista de exercícios, tá? Vocês podem começar a fazer. E qualquer coisa vocês podem tirar dúvida. Como a gente ainda tem 5 minutinhos, eu vou fazer esse primeiro aqui, que os primeiros são conceituais. Na verdade, a gente vai fazer junto, tá? Eu quero que vocês me digam quem é o domínio, o conjunto do domínio dessa função. Quem é? Fala aí para mim. Tá, não entendeu. Então, analise o diagrama abaixo e determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Quais são os números que fazem parte do domínio dessa função? Olhando aqui para a imagem. Ah, tá. Sim, mas eu quero que você me fale os números. 0, 1 e 2, correto? Porque na representação do B vai ter diferença. Então, o domínio seria o A, como ela falou, que são os elementos 0, 1 e 2. Tranquilo? E o contradomínio? Quem é o contradomínio? Fala para mim. Não, o contradomínio, Laísa e Débora, é 1, 2, 3 e 5. A imagem que é 1, 3, 5, lembra? A imagem são os elementos que têm correspondência. Então, a imagem aí, no caso, é 1, 3 e 5. E o contradomínio é 1, 2, 3, 5. Tranquilo? Beleza, Camila. Boa noite. Laísa, entendeu? Entendeu, Débora? Tá. Faz parte, pegadinha. Então, aqui, ó, na 2, defina a função abaixo e classifique-a em injetora, sobrejetora, objetora. Como assim defina a função abaixo? Eu quero saber a expressão dela. Y, vou escrever aqui. Eu quero saber y é igual a quanto? Conseguem me dizer? Pensem aí um pouquinho. Eu não. Tá ruim. Não conseguiu, não? Vamos pensar aqui, junto. Quando x é menos 1, o y dá menos 4. Não é isso? Quando x é 0, o y é 0, o que isso quer dizer? Que o y é igual a um valor A vezes x, concorda comigo? Porque se o y é 0, o x é 0. Né? Se o x for 0, o y é 0. Então, a função é do tipo y igual a um valor, que eu chamei de a, vezes x. Como que eu descubro esse valor? Vamos jogar aqui esses valores, menos 1 e menos 4. Se o x for menos 4, se o y for menos 4 e o x for menos 1, eu vou ter menos a igual a menos 4.
Isso dá A igual a 4. Então, a função é y igual a 4x. Vocês concordam comigo? Vamos ver se bate, ó. Se o x for menos 1, o y é menos 4. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é 4. E se o x for 2, o y é 8. Concordam? Ou não concordam? Peraí, apertei o botão errado aqui, travou. Vou salvar aqui. Débora, Laísa, concordam com o que eu falei ali? Y igual a 4 do x? Show. E aí me digam, a função ela é injetora? É sobrejetora? Ela é bijetora? Me digam vocês. Vou deixar aqui no exemplo. E aí, meninas? Sobrejetora? Bijetora? Vamos lá. A função é injetora? O que a função precisa ter para ser injetora? O elemento de x, o elemento do B, vai ter apenas uma flechinha chegando nele. Então, tá coerente, né? O menos 4 só recebe uma flechinha, o 0 só recebe uma flechinha, o 4 e o 8 também só uma. Então, essa função é injetora, tá? E ela é sobrejetora? É, né? Porque não sobra nenhum elemento aqui no contradomínio. Então, a imagem é igual ao contradomínio. Então, essa função é injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora também. Débora. Porque só tem um pontinho indo agora o outro. Não entendi, Débora. Ela seria sobrejetora sim, mas ela também é injetora. Porque eu só tenho uma flechinha chegando em cada elemento. Eu esqueci que para você ser bijetora, não necessariamente tem aquela questão de não sobrar, né? Que um pontinho Isso, junto pro outro certinho. Mas entendi. isso. Nesse caso aí não sobrou. Então ela é sobrejetora também. Injetora e sobrejetora. Tranquilo? Aqui tem mais exercício para vocês fazerem. E as respostas estão aí nesse link que eu mandei, tá? Eu vou jogar aqui para vocês. Eu acho que está lá no sala de aulas, mas eu consigo. Vou ver se eu consigo jogar como anexo. Se ele me deixar. Eu anexo aqui, anexos. Não, acho que ele não deixa anexar aqui, não. Mas tá lá no Google Classroom esse material. Meninas, ficou alguma dúvida sobre essas coisas que a gente falou? Vou jogar aqui.
Desculpa, eu fui tentar jogar o anexo aqui, acabei saindo da conversa. Vocês ficaram com mais alguma dúvida? O que vocês me dizem? Gostaram da aula? Foi proveitoso? Show. Débora. Claro que pode, todo mundo pode aprender. É só ter um pouquinho mais de paciência com a matemática. Eu sei que vocês têm preconceito com ela, mas ela é boazinha. Melhor que o português até. Laísa? Oi, foi mal. E aí, gostou da aula? Acho que agora Conseguiu entender? voltou meu áudio. Acho que agora Tava voltou. sem. Tava. Uhum. Eu achei interessante, porque eu sou péssima em matemática, então acho que vai me ajudar bastante. Então, tem essa aula aí gravada. Tem a outra aula que já tá lá no YouTube. Vou interromper aqui a gravação para não ficar grande.